Esta é a história de um avô e de uma neta, do Luís e da Sofia. Este senhor viveu uma vida despreocupada e feliz junto da sua família, até que um dia começaram os sintomas. Tudo começou com um mal-estar, com umas dores aqui e ali, e rapidamente foi ao médico ver o que se passava. Mal sabia ele o que o esperava. Marcaram-se exames e mais exames, fizeram-se biópsias e análises, e o resultado foi evidente: um tumor maligno. A família, amigos e o próprio homem estavam de rastos. A partir deste dia, nada voltou a ser como era antes. A Sofia, que tinha 15 anos, já percebia as coisas e sabia que o avô não estava bem, mas continuava otimista em relação à situação, recusando-se a aceitar a realidade durante muito tempo. O Sr. Luís sabia que poderia não resistir ao cancro e acabar por falecer. Para o bem da sua família e para o bem especialmente da sua neta, manteve-se otimista e feliz perto deles, mas o sofrimento estava lá. Começou então a apressar a sua vida de certa maneira, a viver tudo o que podia no pouco tempo que tinha. Fez as coisas que mais gostava, passeou também com a sua neta, contou-lhe tudo o que podia sobre a sua vida jovem e saudável, para que ela se lembrasse dele assim, bem. Com o passar do tempo e ao fim de muitos tratamentos, as dores sentidas no início já não existiam, e como é óbvio, o Sr. Luís estava contente e muito mais animado e feliz, pensando que já estaria melhor e que ia ficar bem. Marcou-se então uma nova consulta no médico, novos exames, biópsias e análises, e de facto, o tumor naquele local tinha desaparecido. Mas tinha aparecido outro, num local muito próximo de maior dimensão e mais difícil de remover. Obviamente, foi um choque enorme para o velho homem e para a sua família. Foram dias horríveis, de muitos sentimentos negativos, mas não se comparavam aos que viriam. Passado uns tempos, depois de mais tratamento e exames, a ponta do iceberg estava à vista. Este novo tumor aumentou de tamanho para o dobro do seu tamanho inicial, e isto levou a enormes complicações. A esposa do Sr. Luís entrou em depressão, deixou de comer. O seu sorriso deslumbrante desaparecera por completo. Os filhos não sabiam como reagir. Andavam atordoados com pesadelos e com os piores pensamentos que se podiam imaginar. Tinham medo. A sua neta, Sofia, que sempre acreditara em contos de fadas e finais felizes, parecia continuar com esperança e a ter pensamento positivo. Ela, pelo menos, queria acreditar que as coisas iriam melhorar e que o avô ia ficar bem, que os médicos o iriam salvar. Era a única a acreditar nisso. Os adultos tinham perdido a esperança. Mas ela lutou contra esses sentimentos medonhos e pergunto-me como é possível que apenas ela tenha visto a luz ao fundo daquele túnel escuro. O seu avô já não conseguia esconder o que sentia. Tinha medo de não ver a neta crescer. Tinha medo de não ter feito o suficiente ainda em vida. Tinha medo de não ser capaz de sair do maldito poço sem fim. Tinha medo que o cancro levasse a melhor. Tinha medo de morrer. Deixou de comer. Não conseguia pensar na maldita doença. Não queria ver ninguém e passava os dias e noites a chorar de dores e desespero. A sua neta, Sofia, ao ver o que se passava ao seu redor na família, acabou por ficar afetada. Não queria acreditar no que se passava, mesmo toda a gente tentando alertar do que poderia acontecer, dizendo que o avô não estava bem e que poderia acabar por não sobreviver. Foram semanas e semanas de pensamentos negativos que o levaram a perder a boa disposição, que o levaram a baixar as notas na escola, que o levaram a isolar-se de tudo e de todos. Era difícil acreditar na realidade. Era difícil acreditar que poderia perder alguém que tanto amava. Era difícil pensar na sua vida sem ele. Sentia um misto de emoções. Parecia uma sopa de letras, onde não se consegue formar palavras para descrever a situação. Só lhe restava aproveitar o pouco tempo que tinha com o avô e chorar. Chorar até ser preciso. Chorar até que se sentisse melhor. Realmente, só conseguimos saber qual é a sensação de medo de perder alguém quando o sentimos na pele. E acreditem, quando digo que nunca estamos preparados. Passou então a visitar o avô com mais frequência que o costume, a ligar para saber novidades. Ela sentia-se uma tristeza imensa. Por vezes, nem as lágrimas chegavam para descomprimir. Sempre que visitava o avô, tentava fazê-lo feliz e falar de coisas que sabia que o fazia feliz. Mas ambos estavam a conter o choro sempre que olhavam nos olhos. Por vezes, a força já não chegava para suster as lágrimas e choravam. Isto durou por uns tempos, não bastando as dores a piorar dia para dia e a medicação já não fazer quase nada. O Sr. Luís ficou frágil, não se conseguia levantar, não conseguia comer, não sentia as pernas.
Os órgãos deixaram de funcionar como deviam, fazendo com que tivesse de ficar acamado o resto dos seus dias no hospital. Pelo menos não sentia dores, mas não deixava de ser difícil acreditar que ia acabar por morrer devido a esta doença. A sua neta tinha medo tal como toda a família, mas o medo dela era diferente. Não tinha apenas medo que o avô morresse, tinha medo de voltar a passar pelo mesmo outra vez e não ser capaz de aguentar a imensa tristeza e dor que é perder alguém que tanto se ama.